Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com você daqui dos Estados Unidos e eu espero de todo o meu coração que você esteja bem. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um áudio, uma denúncia de uma ex-obreira da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. A denúncia é essa que o bispo conhecido da instituição obrigou obreiros a participarem de um ritual esse, o cálice da morte. Pasmem, esses homens que se dizem homens de Deus, né? Estão aí para pregar o evangelho, praticando um verdadeiro ritual de feitiçaria para colocar medo, pânico e controlar os obreiros. Escuta o áudio e tire as suas conclusões. E, na verdade, eu trabalhei com esse bispo que a pessoa vai denunciar aí e eu conheço o método operante dele, ok? E você que vai ver, vai escutar na melhor esse áudio, eu te peço, dá o like, não se esqueça de se inscrever e fique à vontade para fazer os teus comentários sobre essa situação, esse ritual, o cálice da morte. Oi, Ricardo. Eu vim aqui passar para você, através desse áudio, algo que já aconteceu comigo no passado, né? E explicar também, porque tem muita gente que não conhece, né? E o tema desse relato chama-se Cálice da Morte, né? Que eu cheguei até um dia desses aí relembrar essa época. Esse Cálice da Morte, alguns provavelmente não viveu essa época, né, não passou por isso essa época, então não vai saber do que se trata. Então eu vou explicar. O cálice da morte é algo inventado da cabeça do bispo Newton, né, para aterrorizar os obreiros, para fazer os obreiros confessar até aquilo que eles não fizeram, né. Era um procedimento que ele aplicava assim em reuniões. As reuniões eram marcadas, só que a gente nunca sabia quando isso ia acontecer, né? E ali ele fazia questão durante aquela reunião, anunciar: ó, as obreiras da Santa Ceia vão entrar lá dentro da Santa Ceia e vão preparar os cálices, e eu vou apresentar a Deus, entendeu? É o cálice da morte. Se você, obreiro, você estiver fazendo alguma coisa de errado, você estiver andando errado, você estiver pecando, você estiver fazendo coisa errada por aí, e nunca chegou para confessar e pensa que, entre aspas, né, Ricardo, a obra de Deus é de qualquer maneira, você vai morrer. Você vai morrer. Se você tomar o cálice da morte em pecado, você vai morrer. Porque era assim, Ricardo, era assim que funcionava. O cálice da morte, segundo a criação dele, se você tivesse em pecado, você ia morrer. Entendeu? Então, o que, que acontece? Nessas reuniões, eram reuniões que sempre aconteciam restritamente aos obreiros, né? Às vezes fazia-se de manhã, às vezes se fazia-se no período da tarde, ou seja, dependendo né, de como seria ali a agenda dele, né, a disponibilidade, vou dizer assim, dele, né? Então se fazia esse tal cálice da morte. Acontecia mais nas reuniões que ele reunia, que era obrigatório você ir como obreiro, que você que já foi obreiro, Ricardo, você sabe o que, que acontece quando um obreiro tem uma reunião de obreiro, uma convocação. Pode ser uma reunião importante, como também pode não ser. Se você não aparece, o que, que acontece? Você sabe muito bem disso, né? Então, a reunião era marcada e os obreiros eles tinham que comparecer na reunião. E nisso era pegos de surpresa, né, com o tal cálice da morte, a fim de que o obreiro não participe caso esteja fazendo coisa errada. Mas tinha uns que tinham tanta idolatria pelo aquele uniforme que mesmo fazendo coisa errada participavam, entendeu? Para não deixar, não, opa, se eu não participar, ele vai saber que aqui tem coisa errada, né? E eu vou me dar mal,
posso sair de obreiro ou posso até ficar um bom tempo de molho no banco, né? Que era o termo que nós utilizávamos. Então, ali o obreiro que estava andando, segundo ele, com práticas incorretas, que não queria perder o seu uniforme, tomava mesmo assim, mesmo sendo correndo o risco de passar dessa para pior, entendeu? Então, ele fazia esse cálice, consagrava, segundo ele, consagrava apresentando a Deus, né? E chamava os obreiros para ir todos lá na frente pegar. Aquele obreiro, ele tinha um olho de, sabe, um olho biônico, olho de Tandera, que aquele obreiro que não pegasse, que era uma sede muito grande, né? Qual ele passou, e o obreiro que não pegasse, ele já conseguia ver que não pegou, e depois a conversa era com aquele obreiro, entendeu? A conversa era com aquele obreiro lá, a fim de que ele confesse os pecados, os erros, o que ele está aprontando e que ele confesse até aquilo que ele não fez. Era assim que era o cálice da morte. Muita gente pegava e ficava desesperada, achando que tinha cometido algum pecado que nem cometeu, mas eu tomei, mas eu tô com medo de ter cometido um pecado que eu não me dei conta. Olha, Marcelo, eu sei que era idêntico a um filme de terror. Os obreiros naquela época, os obreiros tremiam de medo daquele homem. E assim, a reunião era sempre gritando, sempre chamando atenção. Nunca foi uma coisa assim, da gente ver, poxa, uma pessoa ali, né, falando de uma forma amigável, amorosa com a gente, tratando a gente. Nunca. Era sempre na base da bronca, do puxão de orelha, do grito, sabe? Para as pessoas que. Eu estou explicando exatamente como foi, o Ricardo, para as pessoas elas saberem que quando elas veem esses homens lá no dito altar, é uma coisa. É por isso que muitos vêm nos comentários, vêm mandar mensagem particular para vocês, falando um monte para vocês, porque eles não conseguem acreditar que aquela coisa que eles viram em cima do suposto altar não é a mesma coisa, eles não conseguem assimilar isso, que é a mesma coisa com a qual a gente está falando. A gente que dá o relato, vocês que mostram o relato, vocês que contam a história de vocês. Então as pessoas elas não acreditam, dificilmente, porque o teatro é tão bom, é tão bem feito, que eles poderiam estar na Globo e não na Record, eles tinham que estar na Globo. Então o teatro ele é tão perfeito assim que dificilmente a pessoa vai acreditar. Então a pessoa que dá o relato que está mal, que está perturbada, que é um caído, vocês que mostram, né, a situação, vocês que são caídos, entendeu? E é assim. Mas a realidade é essa: os obreiros eles morriam de medo daquele homem. E esse tal cálice da morte, muita gente ficava de banco por causa de besteira. Muita gente não suportava aquela questão de banco, porque quando um obreiro está de banco, Ricardo, você sabe disso. Quando um obreiro está de banco, todo mundo olha diferente para ele. Olha, aquele obreiro fez alguma coisa de errado, por isso que ele está de banco. E muitos não aguentavam essa pressão. Muitos não aguentavam, muitos saíam definitivamente, voltavam de repente até para as coisas erradas que fazia lá fora, voltava de novo aquela velha criatura, né? Outros iam para outra denominação, que nem uma obreira que aconteceu um fato assim que chamou muita atenção, que uma ex-obreira, né? Que hoje ela não faz parte mais da Universal. E se eu não me engano, nessa reunião foi com o povo, teve um cálice também que a pessoa tinha que pegar, mas a pessoa tinha que ser honesta. Só que ele não sentenciou a morte, tá? Os membros, não. Aí a pessoa tinha que pegar o cálice, né? A pessoa que não estava participando da campanha de Fogueira Santa, algo desse tipo, que não estava participando, que tinha que ir até o altar e pegar esse cálice e beber. A obreira pegou de uniforme, trabalhando na reunião, na ingenuidade, na inocência, foi e pegou esse cálice e bebeu na frente dos membros. Ricardo, quando nós tivemos a reunião de obreiro, só lá em particular restrito com ele, Ricardo, essa obreira ela foi literalmente detonada. Ele acabou
se ela tinha algum princípio ali, ele acabou com o princípio dela. Ele acabou com ela, sabe? E essa obreira, depois a gente foi percebendo que ela, né, deu uma, como eles dizem, apagada, né, não foi permanecendo mais a mesma. E acabou que essa obreira, com o passar do tempo, foi para até acabou indo até para outra denominação. Aí eu fico pensando, tudo porque o obreiro, é, é, ele quis passar para ela e para todos os obreiros que estavam no dia, que o obreiro ele tem que ser exemplo para o povo. Ela não poderia ter ido pego aquele cálice, sendo que ela tinha que estar participando da fogueira santa, do voto. E ela foi lá e pegou o cálice, entendeu, Ricardo? E todos os membros viram. Então, ele falou: se os membros veem uma coisa dessa, eles vão falar, mas se o próprio obreiro não está participando, por que, que eu vou participar? Tudo isso aí é porque põe a perder, né, o método de arrecadação. De repente é um tiro no pé, uma coisa dessa, entendeu? Então eles acabam ficando enfurecidos por conta disso, né? E fora as outras coisas, tinha umas entrevistas particulares que o obreiro só faltava passar mal de tanto medo de conversar com ele, né? Eu já participei dessas entrevistas aí particular, que acho que ficava uma obreira na porta, ficava uma obreira na porta, pro lado de fora, e entrava um obreiro por vez para conversar com ele. E essas reuniões são, assim, extremamente irritantes, cansativa, onde se toca um terror. Eu mesmo, por exemplo, o Ricardo, eu fiquei de banco uma vez com o Bispo Newton. Eu fiquei de banco uma vez com ele, porque foi nessas daí de confessar, né? Porque tinha essas reuniões que você tinha que confessar o que você fez de errado. E ele colocava tanto medo, e assim, era meu início de obra, tudo. Ele colocava tanto medo que levou obreiros a confessar, como eu falei anteriormente, coisas até que não tem lógica, sabe? Sem fundamento. Ou seja, a cúpula fica lá dentro, faz um monte de coisa de errado. E eu, no caso, confessei que um funcionário trabalhava numa empresa, um funcionário nessas épocas de final de ano, vem cumprimentar Feliz Ano Novo com um beijo no rosto. E eu confessei isso por causa disso, eu fiquei de banco. Aí você vê, né? Hoje eu vejo que naquela época a gente era muito cego, muito bobo, sabe? A gente se prestava ao ridículo naquela época, né? E hoje eu vejo quanto a gente falta conhecimento, falta leitura da palavra de Deus, falta estudo bíblico, falta um monte de coisa para que a gente não venha cair mais nisso, né? Uma pessoa que se diz de Deus é o primeiro item a se observar. Uma pessoa que de fato é um homem, uma mulher de Deus, nunca vai tratar a gente da forma que esses homens tratam. Eles tratam muitas das vezes um obreiro, até um pastor auxiliar que nem cachorro. Quantas vezes eu vi, e eu fiquei muito tempo na obra, fiquei muito tempo na obra. Quantas vezes eu vi, entendeu? Já chegou o pastor falar para mim e eu saber que a pessoa estava precisando, o pastor falar, não vamos ficar dando mantimento para essas pessoas não, porque senão daqui a pouco eles vão querer vir para a igreja só para pegar mantimento. Eles têm que vir na igreja para participar da reunião, não é só para ficar pegando mantimento não. Aí eu te pergunto, Ricardo, como que uma pessoa vai conseguir, no mínimo, se concentrar numa reunião deles com o estômago vazio? Se a pessoa ela não pode contar com uma instituição financeira para ter uma ajuda que o governo também muitas das vezes não dá, né? Então a última porta, que nem eles falam, eles não falam que eles são a última porta, é as instituições evangélicas. Então a pessoa vai lá, não vou ver se me dá um arroz, um feijão, uma cesta básica, um litro de leite para me dar para o meu filho. Aí a gente ouve isso, a gente fica até sem chão, porque isso é o objetivo, né, dos templos, né? Que agora eu entendo que igreja não são templos de pedra, né? Igreja é cada um ser humano que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então são coisas que as pessoas elas têm que amadurecer e pensar: será que isso está certo? Eu só despertei por causa dos questionamentos que eu fazia comigo mesmo. Será que isso está certo?
Aí como é que pode um bispo sentenciar uma pessoa à morte com, com um item é o mesmo suco de uva que ele serviu na Santa Ceia, colocava no cálice, que é o copinho descartável pequeno, né? Que ele ali apresentava a Deus, fazia aquela oração, se esse obreiro estiver mal, e ele participar do cálice e não pôr para fora o que está se passando com ele, ele vai morrer. Mas quem é ele? Hoje eu entendo por causa, né, do estudo bíblico. Mas quem é ele para sentenciar a vida ou a morte a alguém? Não é ninguém, gente. O único que deu vida e pode tirar é o Pai, é Deus. Ele que é o único que pode tirar. Só que na época a gente vê esses homens, ai, esses homens eram, né, eram um homem cheio de unção, cheio, homem de Deus, transbordava unção. Para a gente era Deus no céu e esses homens na terra. Então a gente nunca parava para pensar nisso. O cálice da morte é uma invenção que ele criou para fazer o obreiro, explicando, né, novamente, fazer o obreiro confessar até aquilo que ele não fez de errado. Era esse o objetivo do cálice da morte. Entendeu? Então fica aí, ó, o meu esclarecimento, né, o relato aí que eu vivi isso, passei, não foi uma só vez não, foram várias, né? E hoje eu tenho consciência, plena consciência, de que eu, todo o tempo que eu fiquei lá, eu fiz parte de um circo. Parte de um circo. Até porque Deus ele não se alegra diante da morte do ímpio. Ele não se alegra. Né? Então, quando se faz uma coisa com pretexto, não, se você está mal, está em pecado, você tomar isso aqui, você vai morrer. Como se Deus fosse alguém vingativo. Deus ele quer mais que a pessoa ela faça como a prostituta fez com Jesus, que ela chegou até ele, ele percebeu que ela se arrependeu, ele perdoou e falou: vai, não peques mais. É esse o espírito que deveria ser passado naquela época para todos aqueles obreiros que fizeram parte juntamente comigo, e não foi passado. O aprendizado que a gente tinha dessas reuniões era de carrasco, de opressão, sabe? Não era nem pressão, era opressão. Era o que ele fazia todos sentirem, opressão. Era um carrasco, né? E foi essa lição que a gente tirou dessas reuniões. Era medo, temer, ficar sem uniforme. A idolatria era tanta, com tanta coisa que a gente tinha. A gente podia acontecer qualquer coisa, menos ficar sem trabalhar na dita reunião, ficar sem uniforme, perder o uniforme, sair de obreiro. Era a pior coisa que a gente podia pensar naquela época. E a gente vivia com aquela pressão. Pudesse pisar torto, fazer qualquer coisa, estava correndo risco ali de perder o uniforme, perder ali o status ali como obreiro. E quando você chegava domingo de manhã, que por algum motivo que às vezes a gente nunca ficava sabendo, porque o obreiro tinha crachá. O obreiro tinha crachá, eu tive crachá. A gente chegava lá no quadro de crachá dos obreiros, não tinha um crachá lá. Cadê meu crachá daqui? Quando você ia ver, você tinha que falar com a obreira, que era chefe das obreiras. Normalmente era o marido e a esposa. Ele era o chefe, ela era chefe dos obreiros. Aí você ia perguntar por quê. Não, o bispo falou que você não. O pastor, né? Nunca era o bispo, o pastor sempre o segundo. Não, o pastor falou que você não estava na reunião domingo de manhã. Você veio só à tarde para a igreja. Por isso hoje, isso numa segunda-feira. Por isso hoje você não pode trabalhar. Você chegava prontinho para trabalhar, ia lá, pegava o seu crachá. Quando você chegava lá, não estava o seu crachá. Porque você se ausentou domingo de manhã, de repente você teve uma dor de barriga, de repente você perdeu o ônibus, você, de repente, por algum motivo, porque nós somos seres humanos, a gente perdeu a hora de levantar, e por esse motivo não foi, ou por um motivo mais grave não foi, e chegava segunda-feira para trabalhar na reunião à noite, cadê o crachá? Então você só vai voltar, palavras da chefe de obreira, você só vai voltar a trabalhar na reunião depois de você falar com o pastor, com o bispo. Era assim que funcionava. Então a gente viveu sob pressão constantemente. Era medo, pressão, opressão, era pânico, era tudo de horrível que você possa imaginar.
Aí depois falam que o obreiro é um voluntário. Para o obreiro ele ter crachá, para o obreiro ter que cumprir horário, para o obreiro não poder se ausentar. O que aparenta ser isso daí? Trabalho. Porque se você deixa de trabalhar, o que vai acontecer com você? Você vai levar advertência. Se você persistir, vai levar outra advertência, aí depois vem a suspensão, depois vem a justa causa. É assim. E lá você não era punido com justa causa, mas você custava o seu uniforme, você podia perder o uniforme, você ficava de banco não sei quantos dias. Entendeu? E era assim. Eu, por um simples cumprimento do rapaz no meu serviço, eu fiquei mais ou menos uns 15 dias de banco. 15 dias de banco por causa disso daí. Então, Ricardo, esse é o meu relato. Espero que as pessoas que estejam ouvindo, de alguma forma, venha ajudar essas pessoas a abrir os olhos, a sair dessa escravidão, a ver que realmente não consiste no Evangelho de Cristo, né, do Messias, não consiste uma coisa feita assim compulsoriamente, até porque os apóstolos eles seguiram Jesus por livre e espontânea vontade. Eles, não foi imposto para ele, não, você vai ter que me servir, me seguir. Você vai ter que ir comigo aonde quer que eu vá, você vai me seguir. Ele deixou ali. Vai querer? Ah, eu vou sim, Senhor, eu vou contigo. Ótimo. Nada foi imposto, nada foi obrigatório, nada foi compulsível. Tudo foi por livre e espontânea vontade. Esse é o verdadeiro voluntário. Esse é o verdadeiro servo. Agora, lá dentro, você não tem. A princípio, só para finalizar aqui o meu relato. A princípio, quando a gente fazia naquela época aula de candidato, olha só, aula de candidato a obreiro, o primeiro item que você tinha que ter em mãos, não era nem a Bíblia, viu? O primeiro item que você tinha que ter em mãos era aquele livro do Macedo, O Senhor e o Servo. Você tinha que saber aquilo de cor e salteado. Se você não soubesse, se você não tivesse aquilo em mãos, não servia. Você não era servo. Bom, eu vou finalizar aqui, porque senão fica maior né, do que já ficou esse relato. Eu espero que eu tenha, como eu falei, contribuído de alguma forma, e só esclarecendo para quem não sabe, e para quem sabe e já passou por isso também vai concordar comigo, mas esse daí é o tal cálice da morte, a invenção do bispo Newton, a fim de tirar informações de obreiros que de repente fez alguma coisa de errado, de repente deu um vacilo, de repente pecou, né? Era o cálice da morte que sentenciava aquele obreiro à morte caso ele participasse daquilo, estando em pecado, tendo feito algo de errado. Tá bom? Um abraço, Ricardo, para todos do seu canal, para você e para todo o seu canal. Tchau, tchau, tchau.